Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Como é que está a semana? Boa? Mais ou menos? Algumas coisas são muito boas, outras batalhas vêm, né? Tem hora que a gente está muito bem, tem hora que daqui a pouco vem uma batalha, assim. Esse culto aqui, para mim, ele é muito agradável, porque a gente pode parar um pouquinho essa rotina, essa correria, tirar um pouco a cabeça dos estudos, do trabalho, dos negócios e dar uma reabastecida, uma recalibrada até chegar o outro sábado, e isso é muito bom e eu gosto muito disso. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, a gente vai mais bater um papo aqui, num assunto que eu sempre tomo muito cuidado ao abordar esse tipo de assunto. A gente precisa ser muito equilibrado em tudo que faz, em tudo que vê, em tudo que ouve. Eu sempre tenho falado muito sobre isso. Se tem uma palavra para mim que salta na Bíblia, em todos os lugares onde eu vejo, se tem uma palavra que salta do caráter de Deus toda vez que eu estudo sobre ele, é equilíbrio. Equilíbrio. Deus não é desequilibrado, Deus é equilibrado. Nós somos tendenciosos a andar nos extremos. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a maneira como Deus olha para nós, Deus coloca para a gente uma margem ampla e segura por onde a gente pode caminhar. Há princípios que regem a vida. Agora, dentro dos princípios, a gente tem uma porção de escolhas alternativas. Por exemplo, há princípios que regem o vestuário. Para que serve a roupa? Então, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho alguns desses princípios. Em primeiro lugar, a Bíblia cobre a nudez do corpo, não é isso? Desde quando entrou o pecado, a nudez é para ser coberta. Deus cobriu a nudez, Deus deu roupa, Deus fez a roupa e cobriu a nudez do homem e da mulher. Então, a primeira coisa, a roupa cobre a nudez. Segunda coisa, a roupa regula a temperatura do corpo. Não é falta de roupa que deixa a gente fresquinho. Se fosse assim, o povo no deserto andava pelado. A roupa protege do calor e protege do sol. Agora tem que ter a roupa adequada para estar bem e para regular a temperatura. A roupa também, ela me adapta ao ambiente onde eu estou. Eu não vou vir aqui na igreja com a roupa da academia, e nem com a roupa da praia, e nem vou aparecer na praia de terno e gravata. Então, assim, ela me permite estar ajustado e adaptado ao ambiente onde eu estou. E, por fim, a roupa ela faz distinção de gênero, masculino e feminino, são gêneros bem definidos que Deus criou, e a Bíblia diz que o homem seja como homem e a mulher seja como mulher. Então, esses são os princípios do vestuário. Agora, dentro disso, eu tenho uma quantidade muito grande de opções de roupa que seguem esses, que estão dentro dos princípios, e aos quais eu posso usar de um jeito, de outro. Então, é isso que eu tenho dito assim, Deus nos dá uma margem para isso. Mas a nossa tendência ou é cair para o fanatismo, para o exagero, ou é cair para o liberalismo e para o outro exagero. E nenhuma das duas coisas são boas. Então, eu peço a você que está acompanhando, a você que está acompanhando pela internet, é um prazer poder ter você aqui com a gente. Você sabe, eu sempre falo isso. Eu preferia muito que você estivesse aqui com a gente, para poder te abraçar ali na porta, na saída. Mas nessa impossibilidade é muito bom poder chegar a você aí, onde você estiver, que Deus te abençoe. Mas eu vou pedir a vocês que acompanhem a minha linha de raciocínio e que tenham um equilíbrio e maturidade ao a gente conversar sobre isso. Quando a gente olha para a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, ele traz várias promessas sobre a volta de Cristo. Traz ou não traz? Isso está recheado, os evangelhos estão recheados, as cartas de Paulo estão recheadas, o livro de Atos está recheado, sempre fala que Jesus prometeu que vai voltar, e essa promessa é real, é certa. A Bíblia também diz que há sinais sobre a volta de Jesus. E a gente pode estudar Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 14, aliás, capítulo 24,
há vários sinais, há características, o livro do Apocalipse fala dessas características, a Bíblia dá uma porção de características, que ele virá do mesmo jeito como viste subir, ele vai vir em glória e majestade. A gente precisa estudar e precisa conhecer estas coisas. Por quê? Porque a Bíblia também diz que haverão muitos falsos profetas e falsos cristos, e que esses enganarão a muitos. E eu não sei quantos estão acompanhando a meditação matinal desse ano aqui, são textos do Espírito de Profecia, cada dia um texto, muito bem selecionado, e no último texto de janeiro, ela exorta muito a estudar a Bíblia, estudar e gastar tempo com ela para não ser enganado. Nós seremos enganados. Muita gente vai vir em nome de Deus e levando para longe de Deus. Muita gente vai vir fazendo sinais, vai vir curando pessoas, muita gente vai vir falando do amor de Deus e vai levar a gente para longe de Deus. E nós seremos facilmente enganados. Por isso precisamos conhecer a palavra. E dentre esses sinais que a Bíblia menciona, e dentre as características, a gente começa a olhar para o mundo em que nós vivemos, e a gente vê o caminhar da humanidade em direção a isso, rumando nessa direção. Então, por favor, tenham bastante equilíbrio agora ao entender o que eu quero mencionar com isso. Eu não posso dizer que a pessoa que ocupa o trono do Vaticano hoje é o último líder religioso que nós vamos ter, o último Papa que nós vamos ter. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e para o Espírito de Profecia, a gente entende algumas características. Primeiro, vai haver uma união entre os poderes religiosos. E eu coloquei algumas fotos aqui, você pode jogar para mim, por favor? Pode passar outra foto também? Para mostrar que esses passos estão sendo dados ampla e largamente. Pode passar outra foto? Bom, aqui a gente vê encontros com líderes de culturas religiosas diferentes de todo tipo que existe. Agora, se você passar, por favor, a gente começa a ver esse movimento em cima, especialmente dos líderes evangélicos, líderes protestantes e líderes pentecostais. Para destacar um pouquinho, volta só um pouquinho aquela imagem anterior. Isso. A última pessoa do lado esquerdo é um bispo da igreja anglicana. Ele faleceu o ano passado num acidente de moto, Tony Palmer. Ele é muito amigo do Francisco, eles já eram muito amigos antes dele assumir o papado. E a ele foi dada a incumbência de começar a procurar essa liderança evangélica, essa liderança protestante. E ele apresentar, passa outra foto agora, por favor. Pode mudar o slide. Travou? Tá bom, daqui a pouco a gente... Aí a gente vê agora alguns deles ali orando, abençoando. Pode tirar um pouco a imagem? Eu já vou pedir para você, para a gente voltar nos slides. Bom, quais são os passos? Qual é a ideia? Qual é a mentalidade? A visão que Tony Palmer começou a apresentar é de que até o ano 1000, a única instituição religiosa que existia era a Igreja Católica, a Igreja Universal. E, por favor, ao mencionar isso daqui, eu estou mencionando com muito respeito, não há nenhuma crítica a nenhuma pessoa e nenhuma cultura religiosa. Mas a gente precisa avaliar um pouquinho a história e os fatos que acontecem ao nosso redor. E segundo o discurso do Palmer, se você procurar isso no YouTube, você vai encontrar esse vídeo, Tony Palmer discursando para líderes evangélicos. Isso está legendado ali, e aí ele diz assim, a partir do ano 1000, o rei da Inglaterra se separou da igreja de Roma, por questões pessoais, e criou a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que era exatamente igual à igreja romana. Só que ao invés de se reportar a Roma, agora essa igreja se reportava ao rei da Inglaterra. Mas eles continuavam, ou seja, havia basicamente essa única cultura religiosa até o ano 1500. No ano 1500, Lutero
Martinho Lutero, um padre católico, ele questionou, porque ao estudar na Bíblia, ele viu que a salvação era gratuita e a igreja vendia salvação, a igreja vendia perdão de pecados, e cobrava caro por isso. E lá na igreja dele, em Wittenbergo, Martinho Lutero começou a pregar sobre essas coisas, elaborou as 95 teses da justificação pela fé, pregou essas teses no batente da capela que ele ministrava. Houve muita celeuma, muita confusão. Martinho Lutero nunca nunca deixou de ser padre romano, mas ele morreu assim. Mas as pessoas que o seguiam viram que a igreja não ia mudar, e se eles entendiam que a Bíblia estava certa e não a igreja, então para seguir a Bíblia essas pessoas começaram a se separar da igreja. Aos poucos foram sendo conhecidos como luteranos. Mais tarde outros segmentos vieram, John Wycliffe, os irmãos Wesley, etc., e foram criando todo o movimento protestante que deu essa gama de denominações religiosas que a gente conhece hoje. Dos protestantes vieram os evangélicos e tudo isso daqui. Então o discurso de Paulo é o seguinte: todo esse movimento protestante evangélico começou por um protesto feito por Martinho Lutero por volta do ano 1500 sobre a tese da justificação pela fé. Se o assunto era justificação pela fé, em 1999, a Igreja Católica assinou um decreto reconhecendo que ela estava errada e que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé. Então ele disse assim: bom, hoje a Igreja de Roma concorda que a justificação é pela fé, assim como todos os outros protestantes evangélicos. Então, se todo mundo pensa igual, não tem mais protesto. E se não tem mais protesto, não tem protestante. E se não tem protestante, todos nós pertencemos à única igreja que sempre existiu, ou seja, somos todos católicos. Esse era o discurso dele. E aí ele trazia para os líderes evangélicos um vídeo do Francisco, dando as boas-vindas como um pastor que estava chamando de volta para casa os filhos, resgatando os filhos que estavam distantes de casa. E aí, quando veio aquele movimento, que eles aceitam essa bênção, e por fim, esses líderes evangélicos foram ao Vaticano, o Papa veio aos Estados Unidos, visitou algumas das principais igrejas evangélicas do mundo, e hoje há no mundo um movimento muito forte pela união do cristianismo. E o que eles dizem é o seguinte: quando eu olho para o muçulmano, os seguidores de Maomé são muçulmanos, e acabou. Quando eu olho para os judeus, eles são judeus e acabou. Por que quando eu olho para os cristãos tem esse monte de divisão e separação? O discurso é bonito. Se a gente não olha para a Bíblia e não conhece a Bíblia, o discurso é muito palatável, é muito agradável. Então aí o discurso é o seguinte: o que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. O que nós temos em comum é muito mais do que aquilo que nos diferencia. Então, por que não está todo mundo junto? E assim surgiu um movimento mundial chamado Together. Passa para mim o slide, por favor. Destravou aí? Surgiu um movimento mundial chamado Together. Esse movimento é coordenado, lógico, pela liderança da Igreja de Roma, junto com esses líderes evangélicos, e eles têm como público-alvo em especial a juventude, porque a juventude, ela aceita ir a campo, ela aceita ir para a rua, ela aceita entrar na batalha. E esse foi o Together 2016, que aconteceu em julho do ano passado. Tem fotos ali do movimento. Dá uma passada para mim, por favor. Ele demora um pouquinho, mas vai, né? Então, assim, esse movimento, ele aconteceu na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Eles ocuparam aquela esplanada ali de Washington. Daqui a pouco vai destravar. Se você quiser resetar o computador, fica à vontade. Aí a gente volta ao assunto, daqui a pouco eu passo as imagens. Mas, assim, eles levaram cerca de 2 milhões de jovens
reunidos com as principais bandas evangélicas, bandas gospel, junto com os principais pregadores e líderes evangélicos, para dizer assim: nós precisamos trabalhar todos juntos. E a visão é: enquanto estivermos separados, nós não vamos evangelizar o restante do mundo. A gente só vai conseguir evangelizar o mundo se nós nos unirmos como cristãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que eu estou abordando não tem nada a ver com amor ao próximo, não tem nada a ver com pregação do evangelho, não tem nada a ver com respeito às nossas diferenças. Por favor, tudo isso tem que ficar muito claro entre a gente. Mas Deus é claro na sua palavra. E a mensagem de Deus através da Bíblia, ela é muito clara. Nós, como adventistas, não somos melhores do que ninguém, absolutamente ninguém. Pelo contrário, somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. Somos tão miseráveis e carentes da glória de Deus quanto qualquer outro. Mas quando a gente lê Apocalipse capítulo 10, a gente entende que há uma missão profética para esse povo. E aqui você tem, deu aí? Aqui você tem algumas imagens ali da esplanada, tem outra imagem aí. A gente vê ali totalmente tomada ali por jovens, e porque eles foram para a batalha. Então esse movimento hoje ele é muito forte. E a Sr. White fala que antes da volta de Cristo haveria esse movimento no sentido de unir o cristianismo. E o que hoje é um discurso de amor, o que hoje é um discurso de união, de evangelismo, um dia vai ser um discurso contra os fundamentalistas. Então, agora a gente avalia de novo o contexto mundial. Eu lembro quando as torres gêmeas foram explodidas, e o repórter, eu estava vendo isso pela televisão, eu estava, não sei onde que eu estava, mas aquilo entrou ao vivo nas televisões do mundo inteiro, e o repórter dizia assim: olha, a história está sendo mudada. A gente está vendo isso acontecer e não sabe a profundidade do que está acontecendo agora. E por fim ele disse: o mundo nunca mais será o mesmo. E o que é que marcou de 11 de setembro de 2001 para cá? Qual foi a grande mudança que aconteceu? Até então, um país era inimigo de outro país. Cada país tinha os seus países rivais. De lá para cá, o inimigo não é mais um país, o inimigo é uma religião. Mas se entendeu que o problema não é a religião, são os fundamentalistas. Então o que se persegue hoje é o fundamentalista. Quem é o fundamentalista? Aquele que é fechado no seu ponto de vista religioso. Não estou defendendo, apoiando e nem criticando ninguém. Mas entenda, filho, quando o mundo todo se une em um propósito, e nós nos separamos desse propósito, nós facilmente seremos os fundamentalistas. Entendeu a diferença? E o background, o conceito, o contexto social e político está formado. Está tudo montado. E por que esse movimento de união das igrejas ele é tão forte e pesa tanto contra nós? Porque junto com esse trabalho de unir as igrejas, a liderança do Vaticano faz um outro trabalho de unir as pessoas em um dia de descanso. Tem mais uma imagem aí, não tem? Há um trabalho muito forte da liderança religiosa para que o mundo todo descanse no domingo. Pode passar para mim, por favor. Entenda, as pessoas são livres e eu respeito o ponto de vista de cada um. Eu leio a Bíblia
E eu vejo Deus colocando, Ele escolhendo o dia do sábado. E se você ler de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia fala sobre o sábado. Fala sobre o sábado no Jardim do Éden, fala sobre o sábado no Êxodo, fala sobre o sábado durante toda a história de Israel, fala sobre o sábado na vida de Jesus, fala sobre o sábado nos discípulos de Jesus, fala sobre o sábado na igreja evangélica, fala sobre o sábado na nova terra. Isaías fala sobre isso. De um sábado a outro sábado, virá toda a carne me adorar. Então, se esse é o dia, se ninguém questiona a lei de Deus, ninguém questiona. A lei de Deus são 10 mandamentos. Alguém diz que eu posso tomar o nome de Deus em vão? Ninguém questiona. Alguém diz que eu posso ter outros deuses diante de mim? Ninguém questiona. Alguém questiona que eu não devo matar, que eu não devo roubar? Por que quando fala que Cristo aboliu a lei, Ele só aboliu um item da lei? Ou Ele aboliu a lei ou não aboliu a lei? Você concorda comigo? Então a gente tem que ser equilibrado, tem que ser maduro. Por isso esse é o sinal de Deus, essa é a marca, é o selo de Deus. Porque não é que esse mandamento é mais importante do que os outros, mas esse mandamento é tão importante quanto qualquer outro. Mas como ele é o mais desprezado, esse é o filho doente, Deus dá um carinho especial ao filho que está doente. E qual é o discurso? Porque já faz tempo que a igreja de Roma tenta colocar o domingo. Então, o líder hoje, ele tem carisma, ele tem força política, e agora ele tem o discurso certo. O problema não é religião. Religião cada um tem a sua. Só que o planeta não suporta mais a degradação e o uso intenso que nós fazemos dele. Entendeu o discurso? O mundo, o planeta Terra precisa de um descanso. Imagine se toda a população do mundo, 7,5 bilhões de pessoas, pararem todos no mesmo dia. As indústrias todas estão fechadas. É o maior consumo de energia elétrica, de combustíveis fósseis e de recursos hidrominerais. Um dia sem extrair nada do planeta. Um dia em que todos os carros estão parados, porque as pessoas estão em casa. Todo o comércio está fechado, shoppings, supermercado, tudo parado. O planeta descansa. Tudo certo. O discurso está correto. O planeta precisa desse descanso. Por isso Deus criou o sábado. Por isso Deus criou o sábado. E se a humanidade seguisse o plano de Deus, nós não teríamos degradado o planeta com tanta intensidade como fizemos até hoje. Até porque não era só o sábado semanal, havia os anos sabáticos também. A terra, a cada 7 anos, tinha um descanso de todo o processo agrícola. A nossa produtividade agrícola seria muito maior. E aí, quando ele diz que o planeta precisa de descanso, então o discurso é assim, olha, nós temos que chegar a um acordo. E alguém vai ter que ceder. Os cristãos guardam o domingo, com exceção dos palhaços. Com exceção daquele povinho ridículo. Os cristãos guardam o domingo, os muçulmanos guardam a sexta-feira e os judeus guardam o sábado. Qual é o dia que já tem a maior quantidade de pessoas que param? O domingo. Então, pelo bem da humanidade, pelo bem do planeta, vamos ceder. Que os outros grupos menores cedam para o grupo maior. E a gente acha que um discurso desse ele é muito impopular. E é. E conversando sobre isso com alguns amigos no final de semana, um deles disse assim,
Paulo, isso é impopular até que venha uma catástrofe. Põe uma imagem para mim aí, por favor. Desculpa, passa. Não, passa. Daqui a pouco a gente volta para isso aqui. É que eu inverti a ordem. Pode passar. Mais um. Aí. Até que venha uma catástrofe. Acho que tem mais uma imagem de catástrofe aí, que eu coloquei. Quando você tem um grande terremoto, quando você tem um grande maremoto, quando você tem uma catástrofe, um cataclisma de grande monta, que morrem milhões de pessoas, até esse meu amigo falou, olha, na região da Califórnia, indo até o Japão, tem uma falha geológica chamada Falha de San Antônio. Ali é uma região que eles têm terremotos quase todos os dias, terremotos fracos. E de tempo em tempo essa falha se movimenta provocando um terremoto gigantesco. E esse terremoto gigantesco, chamado por eles de o grande, o The Big, ele está atrasado 400 anos. Ou seja, um terremoto desse, que destrua toda a Califórnia, qualquer cataclisma desse de grande proporção, aí aquele discurso de que o planeta não suporta mais, ele vem à tona. E aí você tem o gatilho certo para dizer, então, nós vamos ceder. Você entendeu agora? Bom, quando a gente une estas coisas, aqui ao recém-empossado, vocês viram as imagens, pode voltar um pouquinho agora para mim, por favor. A cara já diz tudo, né? O Sadenberg, antes da posse dele, disse assim, num comentário que eu vi na CBN, ele falou assim, olha, dia 20 de janeiro esse homem vai ser empossado como presidente dos Estados Unidos e ele vai receber um cartão com os códigos dos lançamentos nucleares. Lançar uma bomba atômica, lançar um míssil nuclear, é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente norte-americano. Ele não precisa de aprovação do Congresso, ele não precisa de aprovação de ninguém, é uma prerrogativa exclusiva dele. Claro que no dia a dia, disse o Sadenberg, claro que no dia a dia, ele tem um monte de gente dizendo para ele, não faça isso. Mas ele não é equilibrado. Ele tem uns rompantes assim, de desequilíbrio, que ele vai em frente e faz qualquer loucura. E nessa hora dá medo. Então, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Olhando pela linha profética, nós entendemos que o cristianismo vai se unir, vai haver uma ligação entre o poder religioso com o poder político, e isso vai culminar numa lei, num decreto, que obriga a guarda do domingo e proíbe a guarda de qualquer outro dia, especialmente o sábado. Nós chamamos isso, na linguagem de estudos, na linguagem profética, de decreto dominical. E isso vai desencadear uma perseguição contra aquele grupo pequeno de fundamentalistas que não acatam essa ordem mundial. Porque a visão é que isso é para o bem de todos. E esse grupo está lutando contra o bem da humanidade. Quando eu ouvia falar desse decreto dominical há 30 anos atrás, quando eu me formei como pastor, eu não conseguia entender como essas coisas podiam acontecer. Mas ao longo desses 30 anos de ministério, ao ver o desdobramento dos fatos, ao ver a maneira como as coisas vão acontecendo, você percebe que toda a linhagem, toda a linha religiosa, liderança religiosa e linha de liderança política vão na mesma direção. E o cenário vai sendo montado. Por favor, eu não estou dizendo de que esse é o último Papa. E nem estou dizendo de que esse é o último presidente. Não estou dizendo de que esse é essa junção que vai fazer com que o decreto seja assinado.
É aqui que a gente tem que ter muito equilíbrio. Agora, que o líder religioso tem todas as características para isso, tem. E está dando passos largos nessa direção. E que o líder político também tem coragem de assinar qualquer coisa dessa, isso a gente não tem dúvida. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, como deve ser a nossa postura? E para mim esse é o ponto mais importante de hoje. Como eu devo me portar diante destas coisas? Em primeiro lugar, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, faça o quê? Exultai e erguei as vossas cabeças, por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Segunda carta de Pedro, segundo Pedro, capítulo 2, capítulo 3, aliás. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Verso 13, ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E qual deve ser a nossa postura? Verso 12, o verso anterior que eu pulei. Esperando e apressando a vinda de Deus. Então, qual é a minha postura diante destas coisas? Em primeiro lugar, eu olho para tudo isso. Claro, há um sentimento assim, às vezes de tensão, de preocupação. Nós somos humanos. Mas a Bíblia diz assim: erga a vossa cabeça e exultem, estejam alegres, porque a redenção se aproxima. Em segundo lugar, eu estou aguardando e fazendo o que mais? Apressando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amigos, há duas posturas que são altamente negativas. A primeira delas é ignorar estas coisas. É fazer de conta que não tem nada acontecendo. Filho, o noticiário todos os dias fala sobre o cumprimento das profecias. Então eu não posso ignorar isso. Mas a segunda postura, que também está errada, é fazer muito alarde. É agora, não, é agora, para tudo. Não, não para nada. Você entendeu onde vem o equilíbrio? Como que eu me preparo para a volta de Jesus? Então, estas coisas que vão acontecendo, elas são indicativos de que a profecia está correta. Por que Deus já mostrou para a gente como as coisas iriam acontecer? Para que nós soubéssemos que estamos no caminho certo. Por isso que eu já mencionei outras vezes aqui. A melhor descrição, a melhor maneira de descrever isto, que eu já vi até hoje, é que essas profecias são como placas de sinalização na beira da estrada. A gente está viajando por uma estrada que não conhece. Ninguém viveu antes. O que eu e você estamos vivendo, cada dia é uma novidade. Quando você está viajando por uma estrada desconhecida, a gente tem dúvida. Será que o caminho está certo? Será que esse aqui é o caminho? A viagem é longa. E de repente você tem uma placa na beira da estrada indicando que esse é o caminho. Aí você segue mais em frente. Daqui a pouco você começa a ter dúvida de novo, tem outra placa.
Então, veja, na jornada que eu e você empreendemos, nós estamos absolutamente na contramão do mundo. O mundo religioso diz assim: vai ser fiel a Deus que teus problemas vão acabar, Deus vai fazer de você um homem rico. Isso é a teologia da prosperidade. A Bíblia não fala da teologia da prosperidade. Mas você vê tanta gente em nome de Deus fazendo fortuna. Você fala: será que eu estou certo? Aí uma profecia se cumpre e você fala: não, está certo. Eu estou certo, infelizmente, o mundo todo está errado. Nós estamos falando de santidade, de castidade, de virgindade, de fidelidade, casamento monogâmico, casamento heterossexual. Nós estamos falando de honestidade no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos. A gente é atacado por todo lado. E de repente você se sente sozinho, remando contra a maré, e vê aquela multidão toda indo do outro lado. Você fala: não é possível. Será que está todo mundo errado, só eu estou certo? Aí uma profecia se cumpre. Uma placa na beira da estrada dizendo: filho, é esse o caminho. Quanto ao dia e a hora, o que foi que Jesus disse? Ninguém sabe. Por quê? Porque nós somos desesperados demais. A gente não sabe lidar com o futuro. Então eu olho para esses sinais se cumprindo, eu olho para a volta de Cristo às portas, mas eu estou mandando meu filho para a faculdade. Eu estou dizendo para o meu filho pagar INSS, preparar a aposentadoria dele. Eu não sei quanto tempo falta. Eu me preparo para a volta de Cristo. Enquanto isso eu vou tocando a minha vida. Com equilíbrio. Essas dietas, por isso que eu falo tanto dessas dietas malucas. É fácil ficar uma semana sem comer. Você emagrece, mas depois quando você volta a comer? Eu cresci, quando eu era garoto, vendo esses movimentos amalucados na igreja. De gente que chegava com um monte de recorte de jornal, com pastas enormes assim, e criava aquele movimento, a igreja jejuava, a igreja orava, fazia vigília toda semana. Quanto tempo dura isso? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Aqueles acontecimentos passaram? E a gente cai na mornidão tudo de novo. Então hoje, eu queria fazer um apelo para você, depois de tudo isso. Nós precisamos gastar tempo com Deus. No dia a dia da vida. Entendeu? No dia a dia da vida. A Senhora White diz que viver no campo é melhor do que viver na cidade. Mas a Senhora White também diz que as multidões estão nas cidades e elas precisam ser evangelizadas. Alguns vão para o campo, e não é pecado. Mas Deus precisa de soldados pregando para essas multidões que precisam se converter. É por isso que Cristo não voltou ainda. Ele não retarda a sua promessa, antes ele é longânimo, ele é misericordioso, esperando o quê? Que todos se arrependam. Você entendeu? Para isso eu preciso pregar. O preparo para a volta de Cristo vem de uma vida madura, uma vida saudável, espiritualmente saudável, onde dia a dia eu caminho com o Senhor. Por isso eu quero deixar para você aqueles 7 Cs que eu apresentei sábado. Esses são os meus Cs. Esse é o meu checklist. Essa é a listinha que eu fiz da minha comunhão diária com Cristo. Mas todos os dias, eu começo o dia me consagrando ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Primeira coisa que eu faço, quando eu tenho consciência que eu acordei, antes de abrir os olhos: Senhor, minha vida é Tua. Eu estou nas Tuas mãos, eu preciso Te amar, eu preciso Te servir. Depois que eu me consagrei ao Senhor, então eu assumo um comprometimento de permanecer ao lado do Senhor. Resiliência. Eu sei que vão vir batalhas, eu sei que vão vir situações difíceis, eu sei que eu vou ser testado, eu sei que eu vou ser julgado, eu sei que eu vou ser mal interpretado, eu sei que eu vou falhar, mas sobre todas estas coisas eu vou continuar ao lado do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, faz o quê? Confia nele. Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor.
Então eu preciso, além da consagração, eu preciso de comprometimento. Depois, em seguida, eu vou para o conhecimento da palavra de Deus. Eu vou conhecer Deus através da sua palavra. Eu preciso estudar a Bíblia todos os dias. Não é uma leitura mequetrefe, não é uma leitura mais ou menos, não é uma leitura para cumprir requisito. Eu preciso estudar a palavra. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar bem estudado, gastar um bom tempo com a lição de escola sabatina, pronto, você está estudando bem a Bíblia. A lição de escola sabatina é um curso de teologia, dia a dia. Em cada 5, 6 anos você estuda a Bíblia inteirinha e todos os temas relevantes da Bíblia, e depois esses temas começam a se repetir. É um instrumento, pode ser que você use outro, não tem problema, mas precisamos estudar a palavra de Deus com conhecimento. Depois, em seguida, vem a conversa com Deus através da oração. Tudo bem, eu não posso abrir a Bíblia sem orar. E eu não estou colocando aqui em ordem cronológica. Mas eu até coloquei a conversa com Deus depois, porque eu começo o dia conversando com Ele, eu passo o dia conversando com Ele e termino o dia conversando com Ele. Às vezes, geralmente eu durmo conversando com Deus. Então eu oro antes de abrir a Bíblia, eu oro depois que eu abrir a Bíblia, eu orar sem cessar. E se você pegar o material que eu usei no sábado, tem textos bíblicos. Eu não estou colocando os textos bíblicos aqui por causa do tempo, até porque eu só estou recapitulando. Além da conversa, eu preciso desse convívio cristão. Nós dependemos uns dos outros, nós somos interdependentes. Não dá para a gente viver sozinho. Eu preciso da minha família, eu preciso dos meus amigos, eu preciso das pessoas que convivem comigo, que são pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Lá fora eu estou sozinho. Lá fora, no trabalho, na escola, onde a gente está, você está sozinho. Ninguém mais pensa como você pensa. E quando a gente se reúne, nós nos apoiamos, nós nos fortalecemos. Aqui dentro nós somos uma família. Temos problemas, como toda família tem problema. Ninguém é perfeito, isso aqui não é uma redoma onde Deus vai escondendo os santinhos dele. Isso aqui quem está aqui dentro é gente doente. E nós estamos buscando melhorar e ter boas condições no Senhor. Mas todos nós estamos em processo. Mas a gente ainda tem aquele hábito de apontar o dedo um para o outro, acusar um ao outro, criticar, às vezes fica aquela celeuma. Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos unir. A gente depende desse convívio cristão. Além disso, todos os dias da minha vida, eu preciso cumprir a comissão evangélica. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Cada pessoa que chega perto de mim, cada colega de classe, cada colega de trabalho, a pessoa que senta do meu lado no ônibus, a pessoa que está parada no ponto de ônibus junto comigo, a pessoa que está na fila do caixa do supermercado, ou quem me atendeu na farmácia, não importa por onde eu passo, com qualquer pessoa que eu tenho contato, um sorriso, uma cordialidade, um cristianismo sincero. As pessoas vão conhecer a Cristo através de nós. O Deus que eles conhecem é olhando para mim e para você. A minha vida tem que pregar o evangelho. E eu preciso fazer isso todos os dias. E por fim, meu 7º C é confiar na promessa do Senhor. Todos os dias da minha vida, eu tenho que pensar na volta de Cristo. Eu tenho que lembrar que eu não fui feito por Deus para viver nesse mundo que eu e você vivemos. A gente não foi feito para viver com tanta notícia ruim. A gente não foi feito para conviver com tanta injustiça, com tanta miséria. Deus prometeu voltar para nos buscar. E isso é a motivação da minha vida. Quantos dias da vida eu vou pensar nisso? Quanto tempo da minha vida? O tempo todo. Todos os dias eu preciso planejar a vida eterna. Eu preciso planejar o meu encontro com o Senhor Jesus. Amigos, faça a sua lista, não preciso usar a minha. A minha não é perfeita. Mas pense como é o dia a dia de alguém que quer ir para o céu. Essa é a maneira como eu tenho me portado.
Essa é a maneira como eu tenho buscado ser. Essa é a maneira como eu tenho buscado caminhar com o Senhor. E se fizermos isso, trabalhando, estudando, tocando os negócios, levando a vida com os amigos, eu vou estar preparado para a volta de Cristo. E ainda vou trazer outras pessoas. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Isso é amar, aguardar e apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as outras coisas são periféricas. O trabalho pode ser um problema, ou o trabalho pode ser uma bênção, se eu aplico essas ideias no meu trabalho. O estudo pode ser um problema, mas o estudo pode ser uma bênção, se eu aplico essa visão. Se eu vou ao clube num domingo, pode ser um problema, ou pode ser uma bênção, se eu aplico essa visão. O bairro onde eu moro pode ser um problema, ou uma bênção, se eu tenho essa visão. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se eu tenho a visão correta, eu consigo enxergar todas as oportunidades que o Senhor me dá para pregar o Evangelho. Mas eu preciso viver com Ele, para que as pessoas o vejam em mim. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que nós possamos viver ao lado do Senhor, olhando as coisas que acontecem ao nosso redor, entendendo os fatos, as notícias, olhando para a história, olhando para o futuro, sabendo as coisas que virão, e dia a dia preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Até porque não sei quanto tempo eu tenho aqui na terra. Espero em Deus que esse não seja meu último dia aqui. Espero em Deus ter oportunidade para pregar mais o Evangelho. Mas, filho, ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso Salomão disse lá em Eclesiastes: tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Faz bem feito, porque eu não sei se a gente vai ter um amanhã para corrigir. Então que o Senhor nos dê a bênção, a alegria de viver ao lado do Senhor dia a dia da nossa vida. Caminhar com Jesus de um tal jeito que as pessoas olhem para nós e tenham vontade de conhecer esse Jesus que pulsa na vida da gente. Que nós sejamos tão transparentes que quando as pessoas olharem para nós, vejam Jesus através de nós. Filho, isso é estar preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus guie a sua vida, a minha vida, que a gente, ao olhar para estas coisas, possamos de fato olhar para cima, glorificar ao Senhor, entendendo que o tempo se aproxima e a nossa missão é cada vez mais nobre, cada vez mais sublime. Eu quero pedir oração por um jovem da nossa igreja, o Tiago, filho da Cleri. Hoje ele está chegando na Ucrânia. Ele foi para lá para pregar o Evangelho. Ele é um empresário. Ele está deixando os negócios por 15 dias, indo para um país que quase não tem presença adventista. Hoje de manhã eu estava na academia fazendo esteira, assistindo o jornal, e no jornal falou que o leste da Ucrânia está em conflito. Eu falei, meu Deus. E o Tiago está indo para a Ucrânia. Eu não contei isso para ele, mas ele está indo para lá, num projeto da Conferência Geral. Durante 15 dias ele vai pregar em inglês. Só isso já, pregar para ele já é difícil. Em inglês, mais difícil ainda. Sobre Apocalipse, mais difícil ainda. Vai estar sozinho numa cidade. A Conferência Geral pediu para ele ir para a Ucrânia porque é um país que não é tão hostil ao Evangelho.
já tem alguma presença adventista. Ele está lá. E eu prometi a ele que durante esses 15 dias eu vou estar intercedendo diariamente para que Deus o use, para que Deus dê o dom de línguas para ele. Ele pensa em português, prega em inglês e alguém traduz para o ucraniano. Não sei o que vai sair, mas o Espírito Santo leva a mensagem correta a cada coração. Isso eu sei. Isso eu sei. Talvez você não tenha condições de ir à Ucrânia. Nem precisa. Olha ao seu redor. Quanta gente precisa desse Deus que eu e você temos no coração. Todos os dias, quando eu entrego minha vida nas mãos do Senhor, eu digo: Senhor, hoje eu quero ser um instrumento teu. Eu quero ser luz, mas eu não tenho luz. Eu dependo da tua luz brilhando em mim. Eu quero ser sal, mas eu sou muito insonso. Eu preciso que o Senhor me dê sabor. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Cristo vem, e vem logo. E que dia a dia eu e você possamos caminhar ao lado do Senhor, sermos transformados pelo Senhor, para recebê-lo de braços abertos. Que Deus te abençoe. Querido Deus, obrigado por essa promessa magnífica, maravilhosa, de que o Senhor não nos abandonou nesse mundo de trevas e de pecado. Obrigado pela certeza de que logo o Senhor volta a esta terra, Senhor. Faça de cada um de nós luz do teu evangelho. Nós precisamos salgar essa terra, nós precisamos salgar essa cidade, nós precisamos salgar a vida dos nossos vizinhos. Eu olho para os prédios ao nosso redor e, meu Deus, como que nós vamos alcançar o coração dessas pessoas? Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, que sejamos instrumentos poderosos nas tuas mãos, Senhor, levando esse evangelho aos teus filhos. Que nós possamos caminhar ao teu lado dia a dia, passo a passo, momento a momento, pensar contigo, andar contigo, falar contigo. Que nós sejamos tão semelhantes ao Senhor, que as pessoas possam te conhecer através de nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo frágeis, fracos e frágeis, vasos de barro, mas que contém o perfume da tua presença, que possamos espalhar esse perfume, Senhor. Por favor, Senhor, nos dê essa bênção de estarmos contigo hoje e a cada dia da nossa vida, até o dia em que o encontraremos nas nuvens dos céus. Leva-nos em segurança para casa, Senhor. Por favor, nos acompanhe a cada dia. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te acompanhe.